Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós estamos iniciando mais uma videoaula. Desta feita, nós estaremos falando sobre a lição de número 11. Para tanto, eu quero agradecer a Deus pelas oportunidades que tem me dado para falar a sua palavra, porque é um privilégio, creram muitos, entenderam ou não, é um privilégio falar quanto às coisas de Deus. Eu me sinto um privilegiado neste quesito como servo de Deus. Pois bem, e nesta manhã nós vamos trazer aqui alguns assuntos que eu quero crer que são importantíssimos quanto à trajetória de vida cristã que temos também. Um assunto que vai falar sobre testemunho também, outros mais. Então espero que todos os ouvintes, nossos irmãos que são líderes, também ministrando a palavra de Deus como professores, porque esta aula ela serve como subsídio para ajudar os irmãos a ministrar uma aula de uma forma um pouquinho mais ampla, vamos dizer assim, porque todos os professores, obviamente, têm os seus métodos, e isso é natural que seja, mas nós estamos aqui então para contribuir. Quero crer, hoje, nesta manhã, eu estarei dando a minha contribuição, assim entendo, vai dar a minha contribuição, para que possa ajudar também os nossos queridos irmãos professores deste nosso campo de trabalho aqui nessa cidade de Paulínia. E isto também pode ter uma amplitude maior, Muitas pessoas, talvez, eles estão aí conectados, a mídia, no nosso caso aqui é o YouTube, aí eles vão abrir e vão ver, então eu desejo que todos, todos aqueles que porventura estiverem então assistindo essa videoaula sejam edificados, para a honra e glória de nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, então vamos agora então para a nossa lição de número 11, que tem como tema: a lâmpada arderá continuamente. A lâmpada arderá continuamente. O texto áureo da nossa lição, ele fala assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, : eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 12. A verdade prática está registrado assim: tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nos resplandecer neste mundo. Resplandecer neste mundo de apostasias, iniquidades e trevas. Então essas são aqui o nosso texto áureo e a verdade prática. Quanto à leitura bíblica em classe, meus queridos irmãos, nós temos assuntos aqui que já foram tratados nas aulas anteriores. Vários assuntos aqui, eles foram já explicados, foram ministrados pelos nossos queridos irmãos que ministram a escola dominical, de uma forma bem contundente, de uma forma bem explícita. Então não vou me deter muito nesses assuntos que para mim são importantes, para todos nós são importantes, E seria muito importante para aqueles também que não são professores de escola dominical e também não são alunos de escola dominical, e se porventura estão então acessando a este vídeo. Mas como nós trabalhamos com esse público-alvo mais específico, que é professores de escola dominical, alunos de escola dominical, eu não vou então retratar assuntos que já foram ministrados nas aulas anteriores. E por isso eu vou ler apenas um versículo sobre este tema aqui, que é o versículo de número 2 aqui da leitura bíblica em classe, que diz assim, ordena aos filhos de Israel, e que é Deus falando,
Tanto é que está escrito assim, ó. E falou o Senhor a Moisés dizendo, vou repetir, e falou o Senhor a Moisés dizendo, ordena aos filhos de Israel, como assim, dê ordem para ele, né? Dê ordens para eles, que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Então, eu grifei aqui, ó, acender as lâmpadas continuamente. E para ser mais explícito, as lâmpadas deveriam ficar acesas continuamente. Continuamente. Pois bem, no versículo de número 4 de Levítico, né, esse que eu li foi o versículo 2, 24, capítulo 2, e agora o versículo de número 4. Então, o versículo de número 4 diz assim, sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então nós temos dois versículos que a expressão ela é contundente quanto a essa questão de as lâmpadas, né, perante o Senhor ficar acesas. Tanto o versículo de número 2, que fala para acender as lâmpadas continuamente. E o versículo de número 4, que fala lâmpadas perante o Senhor continuamente, né? Lá tinha o castiçal e então era aceso esse castiçal e ali tinha então, né, elementos que faziam com que esta lâmpada dos castiçais, né, com azeite, todo um preparativo, que elas ficavam acesas continuamente. Então tem uma parábola sobre isso, ou uma analogia sobre isso, que é fundamental para o assunto que nós temos que tratar hoje. E eu vou então fazer aqui, usando o método, como sempre faço, uma leitura mais específica, assim, de formas mais sublinhadas, porque nós temos muito conteúdo e o tempo é um pouco mais curto. Então eu vou citar aqui na introdução, vou ler assim, ó. O candelabro era o objeto de maior destaque no interior do tabernáculo, que era o candelabro, por ser todo de ouro pela luz que emitia. E se levarmos em conta a sua simbologia, que aqui é que está, a analogia, o símbolo, concluiremos que ele representava o testemunho. Então, este é o assunto que vai ser o assunto fundamental desta nossa aula, videoaula, que é o testemunho. Então, presta atenção, ele representava o testemunho e o serviço do ministério levítico. O seu brilho singular e constante indicava que todas as obrigações sacerdotais e congregais estavam sendo rigorosamente cumpridas de acordo com a orientação divina. A Igreja de Cristo, olha aqui, ó, como a luz do mundo tem a obrigação, esta obrigação assim ficou um pouco, né, de luzir sempre nas trevas. Mas se ela vier a perder o seu fulgor, que diferença haverá entre nós e o mundo? Então, meus queridos irmãos, o assunto é esse, testemunho. Quanto a esse detalhe, eu já quero então fazer aqui um comentário introdutivo então. Irmãos, o assunto que eu quero falar hoje também, ele traz respeito às nossas vidas de comunhão com Deus, não é? As nossas vidas de comunhão com os irmãos, a comunidade, porque se nós não tivermos comunhão entre nós aqui, igreja na terra, povo de Deus na terra, também não temos condições de ter comunhão com Deus. Né? Obviamente que a ordem, primeiramente, é Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Né?
e ao próximo como a ti mesmo. Então essa questão aí, obviamente que Deus é em primeiro lugar, mas a nossa comunhão com Deus como igreja, nós temos que tê-la também. E quanto a esse quesito, eu venho aqui, já vou direto no assunto, fazendo um exame introspectivo. Eu uso essa expressão, que talvez não seja tão adequada, um pouco vulgar, mas conversando um pouco sobre a igreja, o cristianismo. Meu assunto hoje não também, obviamente que tem esse quesito, não é? De fazer uma avaliação bíblica, espiritual, geral, né? No mundo inteiro, vamos dizer assim, quanto ao procedimento da igreja, né? E como procedem as pessoas neste mundo que Jesus disse, né? Com relação à impiedade, Jesus vai usar expressões assim fortes como que o mundo jaz no maligno, e sabemos que essa expressão, ela é uma expressão assim, num primeiro momento de análise, se for analisar ao pé da letra, né? Vamos dizer assim que todo mundo está maligno, um processo. Não, não é assim. O mundo jaz no maligno. Vamos compreender que tem uma igreja na terra, obviamente que não está no maligno. E temos também pessoas ímpias que são direcionadas muitas vezes, né, de forma carnal e muitas vezes influenciadas sim pelo mundo espiritual que está no maligno. Então são questões que nós temos que pensar. E neste mundo, né, sem Deus, sem paz e salvação, impregnado, né, através de inspirações espirituais do arqui-inimigo de Deus, vamos falar assim, obviamente que está vivendo, né, de forma diretiva do inimigo, obviamente, né, não querendo ser redundante. Então é isso que eu quero tratar nesta manhã, e como que se posiciona, como temos que nos posicionar então, né, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou até fazer aqui analisar um pouquinho dentro de um processo histórico sobre isso. Então fiquem, deem atenção nesta minha fala, porque quero crer é de suma importância para os nossos assuntos propostos. Então vamos ver aqui. Então o testemunho e uma avaliação da igreja, né? Não é igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério, não é isso, igreja batista, presbiteriana, não. Eu estou me referindo à igreja dentro do processo histórico, que eu vou falar um pouco sobre isso. E entendo ser necessário para os dias que nós estamos vivendo. Pois bem, e aí nós temos então, agora no tópico de número 1, o candelabro de ouro. Né? Aqui eu vou citar aqui alguns aspectos aqui, sem falar das peças do tabernáculo, porque isso a gente vem falando bastante sobre isso nas aulas anteriores, mas eu quero focar neste assunto do testemunho. Né? E o autor coloca aqui então, toda peça, esse candelabro, era rigorosamente simétrica e harmônica. Isso está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 25, 31 a 36. De outra forma, a sua luz jamais viria a brilhar com a intensidade e a perfeição que Deus requer de cada um dos seus filhos. Então aqui o autor, que é o Claudionor de Andrade, ele coloca, né, esses assuntos dentro deste viés, dentro deste olhar que é o testemunho. Então aqui nós temos, vou repetir, a peça, né, que era o candelabro, simétrica e harmonicamente, né? Simétrica e harmônica, tá lá, em Êxodos 25, 31 e 36. Anota aí e depois faz, ou então faz a sublinhação aí, sublinha aí no texto e depois faz então a avaliação bíblica, porque no tempo não nos permite. De outra forma, a sua luz jamais viria a brilhar. Jamais viria a brilhar com intensidade e perfeição que Deus requer de cada um dos seus filhos. Então aqui ele faz uma analogia aqui, tá? Quanto o nosso posicionamento da forma que temos que agir para brilhar neste mundo, sem Deus, sem paz e sem salvação. Vamos mais para frente então. Aqui,
Outra coisa aqui que eu entendo ser necessário falar sobre ela é quanto à questão do voluntarialismo, voluntário. O subtópico número 2 fala assim, ó, o azeite para as lâmpadas foi trazido voluntário e generosamente pela congregação de Israel. Uma outra coisa, irmãos, que precisamos pensar bastante é a forma como nós servimos a Deus, como nós adoramos a Deus, como nós contribuímos na nossa comunidade. Como fazemos isso? Fazemos isso porque estamos... Qual que é o nosso olhar sobre as coisas? É o nosso comportamento quanto a isso. Prestem atenção, eu estou falando de testemunho, estou falando também de como nós temos que fazer isso. Como que nós temos que dar esse testemunho? Né? Por uma imposição, não é? Por normas puramente, vamos dizer assim, institucional, de um ponto de obrigações, né, de certo modo, que Deus não segue. Não é este o que não é assim. Nós temos que ter sim uma comunhão intensa com Deus, temos que ter uma comunhão muito intensa, muito bíblica com os nossos irmãos, a nossa comunidade, como né, todo mundo inteiro, mas especificamente onde contribuímos, né, na nossa igreja e tudo mais, muito forte, tem que ser assim. E fazermos aquilo que de fato Deus nos direciona a fazer. E nunca ao contrário disso, por uma vontade, um desejo, uma satisfação muito mais para resolver um problema de projetos dos nossos desejos. Não deve ser assim. E deve ser de uma forma, por isso que eu diria que é uma forma voluntária diante de Deus, não é? Fazer aquilo que de fato Deus está querendo que seja feito e que Deus esteja querendo usar-nos nesses quesitos. Aí sim. Aí eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Porque quando Deus está, esta é a expressão que muitos dizem, né? Talvez nem não adequada, mas não tem problema também dizer isso. Mas quando Deus está no negócio, a coisa funciona, dá certo. E dá tão certo que a gente fica até admirado. Essas são as nossas experiências no mundo espiritual. É verdade, Deus é espírito. E Deus, né? Enfim, então... este é o detalhe, de forma voluntária, porque aí não tem outras situações que manchem a nossa consciência, vamos dizer assim. Então, esse é um detalhe muito importante, né? E Jesus falou sobre essa questão aí, né? Da luz aí. Vamos falar, né? Requer que cada um de seus filhos, Jesus quer que seja isso mesmo. Pois bem, e aí nós temos então essa situação voluntária e generosamente pela congregação de Israel. Tem que fazer assim. Primeiro, mas com esse olhar de voluntariado. E depois, aquilo que vier para nós de Deus, para nos ajudarmos, né? Aí sim a gente vai fazer sabendo que vem de Deus. Caso contrário, não. Pois bem, então, vamos para frente aqui. Olha aqui como que Jesus diz isso. Jesus requer que cada um de nós, né, sejamos uma luz comprovada, uma luz excelente, porque Jesus fala, nós somos, né, aqui o Mateus, vós sois a luz do mundo. Então, temos que ser a luz do mundo. Né? E aí Jesus falou, os que me seguem não andarão em trevas. Então esses são os nossos referenciais. Nosso Deus, Cristo. Né? E enfim, aqueles que Deus colocam também para fazer a sua obra dentro dos quesitos das quais falei. Entendeu? Deus sempre em primeiro lugar e nos direcionando para agirmos de fato de forma condizente. Isso importa. Pois bem, então... aqui, ó, com essa analogia que se faz do candelabro e a luz, ainda no tópico de número 1, nós temos aqui, eu grifei aqui, vai dizendo, a luz do dia limpavam-no, né, os sacerdotes, né,
vou ler um pouquinho antes mais, para trazer assim, né, didático o assunto, ó, para que esse brilho desta luz, né, que era realizada ali no candelabro, perdurasse, era necessário e imperioso que Arão e seus filhos cuidassem diariamente do candelabro. Então, nós somos um candelabro. E neste candelabro também tem a luz. Somos a luz do mundo. Presta atenção aqui. Ó. A luz do dia limpavam. Vamos ler de novo aqui. Ó. Mas para que esse brilho perdurasse, era imperioso que Arão e seus filhos cuidassem diariamente do candelabro. A luz do dia limpavam-no provendo de azeite. Né? E quando a noite chegava, ele já estava pronto a reluzir novamente. Então isso significa o quê? Que em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte óleo, né, sobre a sua cabeça. Então nunca falte o óleo. O óleo representa unção. E para nós tem que vir de Deus. Tem que vir de Deus esta unção. Temos que reconhecer isso para sermos de fato templo do Espírito Santo. Então, vem de Deus. Quando a noite chegava, de novo, estou lendo, já estava pronto a reluzir novamente. Então, irmãos, como nós estamos vivendo num mundo muito complexo, né? Muito complexo, precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Aqui nós vemos, ó, assim devemos nós agir em relação ao mundo. Em relação ao mundo. Só viremos a reluzir se nos dermos a leitura da Bíblia Sagrada, a oração e ao jejum. Confesso aos irmãos que hoje, esse que vos fala, está agindo quanto à leitura da Bíblia. Vou ser bem sincero. Na minha trajetória como professor de escola dominical, instituto bíblico, de faculdade de teologia, para níveis até o mestrado, sempre preocupei, foi toda uma trajetória de vida muito intensa quanto às pesquisas para a ministração. Pesquisas para a ministração. Isso me trouxe muito conhecimento, muito bagagem. Não estou falando para aparecer, pelo amor de Deus, não me entendam assim. Mas o que eu quero dizer é que um período não tão recente assim, mas também nem tanto tempo atrás, eu venho fazendo leitura da Bíblia com muita calma, com muita reflexão, com muita pesquisa, mas para mim mesmo. Não somente pensando no meu público-alvo, que são os alunos das quais a gente ministra, porque corre o risco de que, se porventura nós não fizermos isso de uma forma muito íntima com Deus, com oração, para primeiramente interiorizarmos em nós e praticar essa palavra, não estaremos agindo de acordo com a vontade de Deus. E é assim que eu venho agindo hoje. Reduzir muitas atividades, é verdade, mas parei para fazer aquilo que sempre eu tinha vontade de fazer, mas não tinha condições em função das matérias, atividades, as coisas, eu venho fazendo isso, lendo com calma, com tranquilidade,
tranquilidade, com reflexão, com pesquisa de item a item. Isso tem sido para mim uma bênção muito grande. Muito grande. Eu recomendo que muitos façam isso, porque Deus está me dando esta oportunidade. E aí, meus irmãos, olha o que está escrito aqui, ó, só viremos a reluzir se nos dermos a leitura da Bíblia Sagrada, a oração e ao jejum. A oração e ao jejum é necessário. Pois bem, agora nós vamos para o tópico de número 2. Olha aqui, ó. Jesus é a luz do mundo. E eu grifei aqui, portanto, só podemos brilhar se estivermos em perfeita comunhão com Deus, que está escrito com o Filho de Deus. Mas eu quero acrescentar esse detalhe. Com Deus, Jesus é Deus, tudo bem, mas com Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Porque ele veio a este mundo exatamente para iluminar as regiões da sombra da morte. E aí nós, irmãos, sabemos toda a trajetória de Jesus. Não vou entrar no aspecto da soteriologia, que é o plano salvífico, mas sabemos que Jesus sempre brilhou na terra. Através da sua vida, como Filho de Deus, como Deus, em tudo o que fez. E foi morto, irmãos, injustamente. Sabemos todo o processo que Deus, através do Sinédrio, né, do período de Roma, mas não vamos comentar, porque o assunto aqui é o testemunho. Eu quero ainda falar assuntos muito, muito importantes sobre isso. Então nós temos aqui, Jesus fez isso, não é? Olha o que está registrado aqui, ó. Só podemos brilhar se estivermos em perfeita comunhão com o Filho de Deus. E ele veio a este mundo exatamente para iluminar as gerações da sombra da morte, repetir. E tem mais, mas após a sua ascensão, que isto, entendeu, tem uma importância fundamental na fé que cremos, a ressurreição de Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então a ressurreição, ela culmina com, irmãos, a fé que abraçamos, aquilo que entendemos ser exponencial, né, em Cristo e na igreja e na fé que abraçamos. Então aqui está, ó, a sua ascensão, a ressurreição, a sua ascensão, a sua subida. Varões de Galileia, porque estáis olhando para os céus, Jesus que dentro de vós está ascendendo aos céus, ele virá do mesmo modo que os vistes ir, assim os anjos falaram. Temos que crer nisso. Pois bem, e aqui nós vamos falar o quê? E agora que somos exortados a brilhar, porque o nosso modelo é Jesus. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. E agora nós temos aqui, ó, somos exortados a brilhar não somente como um candelabro, mas como verdadeiros astros. Portanto, quanto mais anunciarmos o Evangelho e ensinarmos a justiça divina, mais glorificaremos a Deus como a luz do mundo, né? Como Deus como a luz de nosso testemunho e convicção. Sereis minhas testemunhas. Jesus falou. Pois bem, e agora, irmãos, nós vamos ver aqui, ó, tem um exemplo aqui, né, de Estevão, que brilhou, tanto que chegaram a ver o seu rosto, né, como o rosto de um anjo. Está registrado na Bíblia, porque Estevão ele vai trazer a trajetória da história de Israel até a pessoa de Jesus, falando, irmãos, desde de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Não vou entrar em detalhes aqui por causa do tempo. Enfim, ele vai levando toda essa trajetória para mostrar, irmãos, como era este plano de Deus, como eu sempre falo, em Cristo Jesus. Mas quando ele pregava para um povo, naquela época, que não teve entendimento deste
podemos dizer que na época chegou a ser desse entendimento quanto ao mistério que é Cristo, que não existe mais mistério hoje. Irmão, ele foi revelado que era o Messias. Então, vamos usar essa expressão aqui, deu no que deu. E foi o que, irmãos? A morte daquele jovem por pregar. Mas antes dele morrer, olharam para o seu rosto e viram no seu rosto o rosto como o rosto de um anjo. Aquilo brilhou, irmãos. Que testemunho foi aquele? Morreu crendo no Messias, morreu crendo em Jesus. Estevão é um grande exemplo de um grande testemunho dentre muitos outros, mas é o que está citado aqui. Pois bem, olha está escrito, apesar de apresentar o seu testemunho ainda hoje, reluz, legando-nos um exemplo de pureza de fé e coragem, ele foi de fato em todas as coisas como um candelabro reluzente e glorioso nas mãos do Senhor. Agora, mantendo a luz, tópico 3, para já ir para o final, mantendo a luz brilhando continuamente, a fim de que a nossa luz brilhe continuamente e mantenhamos essas 3 coisas básicas, a nossa união com Cristo. Deus, como já falei, nossa comunhão fraternal entre nós irmãos e o nosso testemunho diário. Eu vou ler aqui mais um assunto aqui para entrar falar sobre aquilo que eu entendo que deve ser falado e necessário para os nossos dias. Falar um pouquinho do cristianismo, do modelo que nós estamos vivendo e no modelo que era de Cristo até hoje. Olha o que está escrito aqui, ó. Nossa comunhão fraternal. O candelabro, embora se destacasse por ser ricos em variedades, detalhes e formava uma única peça. Mesmo podemos dizer da igreja em Cristo, uma única peça. Embora formada por membros de várias procedências e origem, constitui um só corpo. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Eu vou trazer aqui para os irmãos um assunto. Talvez não me lembro de ter visto alguém falar sobre isso, mas entendo ser necessário. O cristianismo e a sua trajetória. No modelo que Cristo gostaria que fosse. Perdoe, irmãos. É bem verdade, irmãos, que o período em que Jesus viveu foi um período que ele traz sobre si, perdoe, irmãos, sobre si uma tradição, né, cultural judaica. Isso não temos como negar. Jesus era judeu. Não temos como negar. Ele vive este período, o judaísmo. E ele tinha um documento em mãos que era a lei de Deus, escrita por Moisés, a denominada Torá. E os livros escritos pelos profetas, que fazia parte também do projeto de Deus. Jesus conhecia com muita profundidade. Ele era Deus, afinal de contas. Mas a cultura dele como homem era judaica.
E o que acontece então? Quando Jesus chama os seus apóstolos e discípulos e instrui-os, pelo menos 3 anos aproximadamente, eles inculcam na cabeça os ensinos de Jesus e saem, após a ascensão e morte de Jesus, recebem o Espírito Santo no dia de Pentecostes de uma forma intensa. E saem, então, ensinando exatamente aquilo que Jesus quis que eles ensinavam. Com algumas falhas humanas, é verdade, impregnada ainda o judaísmo. Mas o conceito era este, de uma revelação de Deus do Antigo Testamento. Não podemos negar isso, porque Jesus falou da lei também, que não ia mudar nem o time, não. O Novo Testamento, entendemos as duas coisas, mas preste atenção no que eu vou falar. No decorrer dos anos, nesta progressividade dos anos, sabemos que o cristianismo primitivo tinha um comportamento dentro dos quesitos de uma formação judaica, culturalmente falando, que tinha lá as suas falhas, não por causa da lei em si, mas por causa do comportamento das pessoas, dureza de corações das pessoas. Também existiu, é verdade. Mas a essência, irmãos, do cristianismo, ela era enraizada no judaísmo. A questão familiar, não é? Você pensa em Timóteo, em Mateus, você pensa em Paulo, era essa herança. Essa herança. Não era uma herança que tinha conotações especificamente filosóficas, como conhecemos então das culturas diferentes, a grega, por exemplo. Não tinha uma cultura com a especificidade legal humana como era Roma. E dentre outras, era uma cultura muito forte do judaísmo, irmãos, e foi Deus que deu, não obstante existir falhas, como já disse. Mas com o decorrer dos anos, a igreja de Jesus Cristo, ela assimilou sobre si através de líderes, a partir do 3º século, uma ideologia, não mais desta cultura hebraica. Não estou falando aqui, irmãos, da religiosidade dos hebreus para dizer que temos que aceitar essa religiosidade do Antigo Testamento. Não, o Novo Testamento, Jesus, ele é Cristo, sim, é um Novo Testamento. Eu estou me referindo aqui, irmãos, ao que é que descaracteriza muitas coisas. Então essa cultura judaica, ela passou para uma outra cultura, ela foi, irmão, latinizada pelo sistema, então, ora proposto, que era o romanismo. Ela foi latinizada, foi latina, ficou latina. Em todos os aspectos da religiosidade, nas doutrinas e também com filosofias latinas, grecolatinas, grego-latinas. E isto, irmãos, teve uma influência tão forte dentro da doutrina bíblica cristã, que foi ao longo dos anos, 3º século, 4º século, 5º século, descaracterizando a essência do cristianismo, que teve a sua base cultural, irmãos, quer aceitar ou não, né, do judaísmo e cristianismo. Entrou a idolatria, entrou o poder, entrou tudo aquilo, irmãos, que não deveria ter entrado. Isto foi, irmãos, longas décadas. Até que veio uma reforma.
dentro desse próprio sistema. Mas nós sabemos, irmãos, que ela era uma única igreja. No formato que estava, irmãos, complexo, difícil, latinizado, entendeu? Doutrinariamente pervertido. Não obstante ser uma única igreja, chamada cristã. Depois, ela, entrando a reforma, apareceu outros modelos teológicos, bíblicos, é verdade. Bíblicos é verdade. Né? Mas não unificados em uma única ideia. Existiu várias ideias. Dentro de um viés bíblico. Bíblico, porque o outro descaracterizou totalmente o texto bíblico. Este era mais bíblico. Mas, de certa forma, né, não conseguiu unificar tudo numa única congregação, pessoas, e a gente carrega isso até hoje. É verdade que hoje, para inserir, é verdade que hoje, no formato que cremos no cristianismo, irmãos, é bíblico. A salvação é pela fé, não é pelas obras. A complexidade misturou essas coisas e trouxe muitos mais prejuízos do que benefícios. Tantas outras coisas e nós não temos tempo para falar aqui. E eu estou reduzindo muito pouco, porque eu gostaria de ter tempo suficiente para falar sobre isso. Mas o certo é, irmãos, que é verdade, que nós mistificamos a igreja de Jesus, dizemos assim, o corpo místico de Cristo, é verdade isso. E é verdade que Deus vai salvar, irmãos, aqueles que estão de fato servindo a Deus com sinceridade. Sim, Deus vai levar para o céu, mas nós não podemos, irmãos, negar também verdades de que essa forma vamos falar assim, né, de divisões entre nós, isto está no protestantismo, sim. Então, não trouxe muitos benefícios, não. Então, irmãos, temos que assumir essas verdades. E temos que assumir isto, irmãos. E entender que são muitas ideias, muitas ideologias, muitas coisas a se pensar, que às vezes nos traz até heresias também. E é verdade, irmão. Temos que ser sinceros entre nós. Então, qual é a resolução de tudo isso? Qual é a resolução de tudo isso, irmãos? Aqui é o nosso testemunho diário. Nosso testemunho cotidiano, como diz o autor aqui, ó. Irmãos, não deixarmos de ter a nossa expressão profética contra o pecado. É o autor que coloca aqui. Quando o mundo vê o bom testemunho de um cristão, o nome do Pai Celeste é glorificado. Irmãos do céu, pelo amor de Deus, irmão, que testemunho vem dando esse nosso cristianismo? Não estou falando daqueles irmãos que são, sim, irmãos, corpo de Cristo na sua autenticidade e vão para o céu, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando a mídia. Quando abrimos a mídia, às vezes escutamos que a gente vê, irmãos, pedofilia com uma intensidade tão grande num sistema, irmãos, que sabemos quais são, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, dentre o clérigo, isso não é mistério para ninguém, irmãos, o mundo está vendo isso, não sou eu que estou, o mundo está vendo isso, irmãos, e aí, irmãos, como fazer para evangelizar? Sim, devemos ensinar, evangelizar, irmãos, mas Jesus falou aí daquele que vier, irmãos, Jesus falou, aquele que der o mau testemunho,
Ai daqueles que fizeram tropeçar dos meus pequeninos. Irmãos, que mundo é que nós estamos vivendo? Que testemunho é esse que esse cristianismo, irmão, está dando? Sabemos que na Europa as igrejas estão fechando. Sabemos, irmãos, que a situação está crescendo de alta complexidade. As religiões, irmãos, outras estão crescendo. Não vou citar nomes aqui, de uma forma tão intensa, até mais do que o próprio cristianismo. E o que fazer, pelo amor de Deus? Então, não tenho outra alternativa senão pensar, irmãos, que somos únicos diante de Deus e que precisamos sim dar o testemunho de integridade, testemunho que temos sim uma voz profética, testemunho, irmãos, que temos amor com Deus, na comunhão com Deus, testemunho que temos que ter comunhão com os nossos irmãos. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que tem que ser. E eu quero encerrar esta aula com esta leitura que vou fazer aqui. Quando o mundo vê. Vou repetir. Quando o mundo vê. Eu quero repetir de novo. Quando o mundo vê o bom testemunho de um cristão. Aleluia! O nome do Pai celeste é glorificado. Mateus 5,16. Quando o mundo vê, é o que nós não estamos vendo em muitas situações. A mídia que diga. Quando o mundo vê o bom testemunho de um cristão, o nome do Pai Celeste é glorificado. E aí, irmãos, como esta lâmpada que somos, ela tem que estar rigorosamente limpa, a fim de brilhar intensamente neste mundo tenebroso que está escrito aqui. Que Deus nos ajude a dar bom testemunho de um cristão e que glorifique a Deus, nosso Deus que está no céu. Com essas palavras, eu encerro esta videoaula. Então, irmãos, o testemunho, muitas vezes, fala mais alto do que as nossas palavras. As nossas palavras podem serem questionadas, mas o nosso testemunho não vai ser questionado. Não vai ser questionado. Isto eu garanto para os irmãos. Isto eu garanto para os irmãos. E vou repetir de novo o que eu venho repetindo continuadamente. Na hora que a tampa do caixote fechar, aí então as pessoas vão ver e vão testemunhar de quem fomos nesta terra. Se de fato fomos testemunhas de Jesus, quando ele sereis minhas testemunhas. E assim eu termino esta videoaula e quero crer, meu querido irmão, que você entendeu muito bem esta videoaula, das quais nós falamos sobre testemunho, na analogia quanto àquele castiçal que ficava, candelabro que ficava ali, os castiçais acesos iluminando o tabernáculo. É assim que temos que ser, na igreja, fora dela, na comunhão com Deus, com os nossos irmãos. Deus que abençoe em todos, em nome de Jesus. E que assim seja.